Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso programa e podcast Advogando em Direito Administrativo. Eu sou o professor Alexandre Mazzi e nesse programa novo nós discutimos oportunidades e estratégias do nicho de advocacia em Direito Administrativo. E hoje eu vou tratar de um assunto da maior importância, a parte 2 de Fundeb, a causa que tem tudo para se tornar a nova causa do século, tanto na advocacia de tributário como na defesa de servidores, porque é uma causa híbrida que transita nesses dois nichos. Bom, você sabe que o objetivo dessas lives é advogar com você nos seus casos. Se você tiver uma proposta de parceria na advocacia, entre em contato comigo mandando uma mensagem direta pelo Instagram que a gente discute os termos dessa parceria. Estão abertas as matrículas dos meus cursos de advocacia tributária e defesa de servidores. O link para você fazer essa matrícula e ganhar uma mentoria individual de bônus está no meu perfil do Instagram. E também no meu perfil do Instagram, sempre lá, porque o Instagram é a rede que comanda minhas redes sociais, você encontra um link para assistir um aulão gratuito sobre TUS de TUST, uma excelente oportunidade de negócio na advocacia tributária. Bom, quem perdeu a parte 1 desse conteúdo pode entrar em qualquer uma das minhas redes que ele vai estar disponível já. A live 1 foi no programa Advocacia Tributária nesta terça, desta semana, ainda alguns dias atrás, e eu estou explicando tudo sobre essa oportunidade, que tem tudo, como eu disse, para se tornar a grande oportunidade do momento na advocacia contra a fazenda pública. O que nós vimos no encontro anterior? Nós vimos no encontro anterior que Fundeb é um fundo de rateio de recursos que a União repassa para estados e municípios e que estados e municípios têm que dividir entre os professores da rede pública. O problema é que esses estados e municípios fizeram o pagamento do rateio do Fundeb e retiveram na fonte o imposto de renda. Só que o imposto de renda não pode ser retido na fonte porque ele é indevido nesse caso. A verba do Fundeb tem natureza de indenização e indenizações não são fatos geradores do imposto de renda. Então, falamos na nossa live passada sobre isso, eu expliquei que a ação que tem que ser proposta é uma ação de repetição de indébito para restituição desses valores proposta contra a fonte pagadora e não contra a União, embora o imposto de renda seja um imposto federal. Pela mesma razão, nós vamos acionar o município ou o estado fonte pagadora, a causa não vai para a Justiça Federal, é competência da Justiça Comum Estadual. E paramos por aí. Hoje nós vamos ver estratégia de solução, eu vou relembrar polo passivo e competência, aliás nem precisa, porque isso eu já te falei. Vou te falar quais são as 3 teses que nós vamos abordar a respeito dessa oportunidade de negócios e vou falar também um pouquinho sobre prospecção e pedidos nessa oportunidade. Qual que é a estratégia de solução? Nós vamos entrar, como eu disse, com uma ação de repetição de indébito contra o município ou contra o estado. Essa é uma ação tributária que tem como objetivo restituir valores que foram retidos indevidamente. E reforço, embora o imposto de renda seja um imposto da União, nós não vamos demandar a União, porque quando há retenção na fonte por entidade federativa, o valor retido pertence à entidade pagadora e não à União. Por isso que é uma repetição de indébito contra o município, se o seu cliente for professor municipal, ou contra o Estado, se ele for professor da rede pública estadual. Legal? Então, polo passivo é a fonte pagadora, competência da Justiça Comum e não da Justiça Federal. Teses. Quais são as 3 teses que nós vamos defender? Eu criei um grupo de estudos entre alguns alunos da minha escola, especialmente os faixas pretas, para a gente traçar uma linha de elaboração do item do direito nessa causa de Fundeb. Quem já é aluno, tanto do meu curso de advocacia tributária como do Advogue para Servidores, esse conteúdo já está na área de membros lá da plataforma, com modelo de petição inicial e modelo de contrato de honorários, fora o roteiro para você ler e reler quantas vezes quiser este conteúdo aqui. Se você ainda não é aluno da minha escola, te convido a fazer a matrícula pelo link do meu Instagram e já ter a petição inicial e o modelo de contrato de honorários para essa causa.
Tese 1. Não ocorrência do fato tirador do imposto de renda. Natureza remuneratória é que paga imposto de renda. O Fundeb tem natureza de indenização declarada, essa natureza pela própria Lei 14.113 de 2020, que é a lei do Fundeb. O artigo 47A, parágrafo 2º, inciso 2 da lei do Fundeb declara com todas as letras que o pagamento tem natureza indenizatória. Indenização não paga imposto de renda. Mas vamos supor que o juiz não acolha a tese 1, que ele considere que o Fundeb é uma remuneração, que houve acréscimo patrimonial, que é renda, então não podemos correr o risco de perder a ação se o entendimento do judiciário for de natureza remuneratória. Por isso que nós vamos ter duas outras teses, totalizando 3. Nós vamos começar dizendo que é uma verba indenizatória. Se der errado, nós vamos mostrar para o juiz que, se fosse feito no tempo correto o pagamento, não haveria incidência do imposto de renda, porque o pagamento não teria atingido a primeira faixa de tributação. Haveria uma isenção. Então, mesmo que o juiz reconheça uma natureza remuneratória, será obrigado a dizer que o tributo foi retido indevidamente, porque o pagamento, se feito no tempo certo, seria um pagamento que não atingiria a primeira faixa de tributação. Tese 3, vai que o juiz não aceita a natureza indenizatória e nem a isenção do imposto de renda, nós vamos dizer que sobre verbas cumulativas a alíquota é de 3% e não a verba que foi retida de imposto de renda com uma alíquota super acima desse percentual. Essas são as 3 teses que nós utilizamos atualmente. Se eu e minha equipe identificarmos mais teses, meus alunos enxergarem mais teses, a gente vai acrescentando na peça que é o modelo. Como que você faz prospecção? Pois é, primeiro prospecção ativa, fazendo anúncios nas redes sociais, anúncios dirigidos a servidores públicos de educação, a um público de interesse, tanto no Instagram como no Facebook, que você pode programar a entrega do anúncio para esse público. E o público de interesse é serviço público. Quem tem interesse em serviço público, 90% de chance de ser servidor. Então você vai anunciar para servidores da área de educação da sua cidade ou região. Não faça anúncio para o Brasil inteiro, porque não precisa. Só dando conta da sua cidade e da sua região, já vai ser uma quantidade enorme de trabalho para você. Não anuncie no Brasil inteiro, porque não tem necessidade. E o que vai funcionar muito bem nessa causa também é a prospecção passiva por indicação. Na medida em que você prospectar um professor da rede pública estadual ou municipal, virão dezenas, porque não centenas de outros por indicação. Já que essa verba do Fundeb é uma verba super representativa e a retenção tem atingido valores altos. Os professores vão querer entrar com essa ação, então a prospecção por indicação, que eu chamo de prospecção passiva, também funciona muito bem nessa oportunidade. E objeções, hein? Toda vez que a gente estuda uma oportunidade de negócio nos meus cursos de advocacia, eu digo quais são as principais objeções que o cliente pode ter naquela oportunidade. Por que eu ensino objeções? Para a gente estar preparado. Se o cliente chegar e invocar um argumento desses para não assinar o contrato, a gente tem que ter na ponta da língua os argumentos de refutação. Objeção é algo que está na cabeça do cliente que o impede de assinar o contrato com a gente. Se nós conhecermos as principais objeções e já os argumentos para vencer essas objeções, nós estamos preparados para a reunião e para conseguir fazer com que o cliente não saia sem ter assinado o contrato. Primeira objeção, e essa é uma objeção seríssima. O cliente fica com receio de fechar o contrato porque o contador disse para ele que é possível recuperar essa retenção lançando na declaração anual do imposto de renda o recebimento como de natureza indenizatória. Cuidado com isso. Tem clientes que não querem entrar com essa ação porque elas dizem que o contador vai dar um jeito. E muitos profissionais de contabilidade estão dizendo que é possível obter
a devolução desses valores, declarando esse recebimento como um recebimento de natureza indenizatória. Mas, pelo amor de Deus, nós vamos precisar de uma ação judicial para declarar que essa verba tem natureza indenizatória, porque as entidades federativas estão pagando como remuneração, senão elas não teriam retido na fonte o valor. Então, quem declarar na declaração anual do imposto de renda como verba indenizatória corre um risco muito sério de parar na malha fina, porque a fonte pagadora declarará isso como uma remuneração, porque senão ela não poderia ter feito a retenção na fonte. Então, não caia nessa conversa, não deixe o cliente embarcar nessa, porque ele pode até lançar na declaração anual do imposto de renda, mas ele vai ter um problema com a Receita quando a Receita cruzar a informação da fonte pagadora com a informação do cliente. E tem mais, hein? A retenção não será devolvida integralmente na declaração do imposto de renda, porque há um teto de restituição. Então, por essas duas razões, porque corre um risco sério de ter problema com a Receita, e também por essa segunda razão, não devemos deixar o cliente cair nessa objeção. Outra objeção clássica: professor, doutor, eu tenho medo de perder a causa. Bom, eu sempre tenho recomendado que a gente tenha à mão 4 argumentos se o cliente vier com medo de perder a causa, né? Por causa da possibilidade que ele conhece vagamente de ter que pagar os honorários da Fazenda Pública. Nossa estratégia é entrar nos juizados, então não tem risco de condenação em honorários. A gente pede justiça gratuita, porque normalmente os professores estão nessa situação. Todo cliente, quando chega na reunião, sabe que ele pode perder a ação, então isso é muito mais uma coisa que o cliente fala para ver a nossa resposta que dê segurança do que uma verdadeira objeção. Qualquer pessoa no mundo que entra com uma ação judicial, que senta na sala de atendimento de um advogado, sabe que não é certeza que vai ganhar. Então, esse é um argumento muito fraquinho, né, do medo de perder. E aí a gente sempre diz também que na pior das hipóteses, ele continua como está. Mesmo que ele seja derrotado, ele não tem nada a perder com a propositura dessa ação. Outra objeção que normalmente se levanta numa reunião como essa para assinar esse contrato é o problema dos sindicatos. E essa é uma questão muito séria. Nessa causa, a gente advoga para servidores públicos. E existem, como você sabe, associações e sindicatos de servidores. Ocorre que as associações e os sindicatos podem entrar com ação coletiva na defesa do interesse da categoria, e essas ações coletivas são propostas cobrando um valor ínfimo para os sindicalizados, muito baixo mesmo. Então, enquanto nós advogamos na tabela da OAB cobrando pelo menos de 5 a 7 mil reais, os sindicatos conseguem entrar com essa ação cobrando 100 reais, às vezes menos até, de cada um dos sindicalizados. Aí nós temos que mostrar para o cliente que o barato pode sair caro, que ações coletivas propostas por sindicatos e associações são uma tremenda roubada. E por que são uma roubada? Primeiro, porque a ação coletiva de sindicato ou associação chama muita atenção do judiciário. O juiz vai redobrar a atenção na busca de irregularidades na petição para matar o processo no nascedouro. O juiz sabe do tamanho do impacto que uma ação coletiva pode ter sobre os cofres públicos. Então acende lá uma luz vermelha dentro do judiciário e a ação é tratada com muito mais cuidado. Ações coletivas chamam muita atenção das procuradorias também, então as procuradorias tendem a ter setores específicos para cuidar de ações coletivas, com procuradores especializados. Uma segunda razão pela qual não é legal entrar ou aderir em ações coletivas de sindicatos. Terceira razão, as ações coletivas elas são muito genéricas. Como elas têm que atender o interesse de categorias enormes, os sindicatos e associações não têm outro jeito senão fazer peças que atacam os problemas na média, assim, de quem seriam os beneficiários. É muito melhor, muito mais vantajosa uma ação individual em que a gente consegue personalizar a narrativa dos fatos, personalizar os pedidos.
E um quarto argumento de refutação dessa objeção das ações propostas pelos sindicatos é que, de qualquer jeito, você vai precisar, você cliente, contratar em algum momento um advogado, porque na ação coletiva, a ação é tocada por um advogado do sindicato ou da associação, mas no momento de cumprimento da sentença precisa de um advogado para entrar com o processo de cumprimento de sentença. Beleza, então temos que mostrar para o cliente que o barato pode sair caro numa ação coletiva proposta por sindicato ou associação. Quanto que você vai cobrar? Em cada uma das 20 oportunidades que eu ensino no Advocacia Tributária e outras 20 que eu ensino no Advogue para Servidores Públicos, eu sempre digo qual que é o parâmetro de cobrança. O ideal é sempre a gente cobrar honorários de partida, ou seja, para a propositura da ação. Em geral, eu sugiro cobrança do valor de tabela, mas aí o cliente paga como ele puder. O valor de tabela ele é muito irreal em vários locais, porque se pratica advocacia no êxito, mas você divide em quantas vezes o cliente puder pagar. Lembra, esse valor, nem que seja um valor muito baixo, a gente vai ganhando no volume. Porque se alguém advoga só no êxito, vai se inviabilizar financeiramente. O escritório vai ficar travado, sem receber nada até a hipótese de vitória das demandas. Então, nós vamos forçar um valor inicial, tentando primeiro o valor de tabela. Se não fizer sentido para o cliente, tá, algum tipo de recebimento, além dos 30% sobre o proveito econômico. Isso sem prejuízo da verba de sucumbência. Lembre, no momento de cumprimento da sentença, após o cliente ganhar essa causa, a gente já junta no processo um contrato de honorários mostrando que a gente tem a receber 30% sobre o proveito econômico. Para o juiz fazer a segregação de valores, para ele separar o crédito que o cliente tem em face do poder público e o crédito que nós temos em face do cliente. E normalmente os nossos honorários de proveito econômico vão para requisição de pequeno valor. Tá? Dificilmente nessa causa o valor vai para precatório. Então o recebimento é bem rapidinho. O que você pede nessa peça? Eu disponibilizo a petição inicial para os meus alunos de todas as causas do curso e eu coloquei quais pedidos? Julgamento procedente para restituição dos valores, depois concessão do benefício da justiça gratuita, se for o caso, citação do réu e produção de todas as provas admitidas em direito, principalmente juntada de documentos com a planilha dos valores atualizados que o cliente tem direito a restituir e também, pelo amor de Deus, a folha complementar, o documento que formaliza o recebimento desses valores do Fundeb e tem que estar indicado que houve retenção na fonte. Lembra, se o cliente não recebeu os valores do Fundeb ou se não foi feita a retenção, não tem ação. Por isso, essa folha de pagamento suplementar trará todas as informações para a gente saber se cabe ação ou não na defesa de um cliente específico. Completamos os pedidos com dispensa de audiência prévia e indicação do nome e endereço dos advogados para intimações. O que nós vamos juntar? RG, CPF, CNH, ou CNH, né? Documentos pessoais, comprovante de residência, carteira de trabalho, se houver, planilha com os valores retidos indevidamente. Essa planilha tem que ser feita por um profissional habilitado. Não é a gente que vai fazer, não é a calculadora da internet, tem que entregar na mão de um contador de confiança. Por isso que na minha escola eu indico uma contadora de confiança que é 5 estrelas nos sites em que ela presta serviços, é super competente, sabe o que está fazendo e cobra um preço justo. Mas sempre essa planilha é feita por profissionais de contabilidade. E claro, o comprovante da folha suplementar. Beleza? Gente, quem tiver interesse em fazer parcerias nessas causas do Fundeb, quem é aluno meu, tem meu contato direto pelo WhatsApp com meu número pessoal. Quem não é aluno da escola ainda, podemos conversar sobre parcerias de Fundeb, você mandando mensagem direta pelo meu Instagram. Então no meu Instagram você encontra tudo. Um caminho para se comunicar comigo, se você não for aluno da escola. Você encontra lá também o link para fazer a sua matrícula, garanta a sua vaga agora
nos cursos de advocacia tributária é Advogue para servidores públicos, e o link para as matrículas e para um vídeo explicativo dos cursos você encontra também na minha bio do Instagram. E há lá também um link para um aulão gratuito sobre TUST e TUST, uma grande oportunidade na advocacia tributária. Essa causa de Fundeb, ela vale para os dois cursos, porque ela envolve servidor e é uma questão de retenção tributária. Então, em qualquer um dos dois nichos você consegue advogar nessas causas. Então, não perca esse bônus especial da mentoria individual. Os alunos adoram essa conversa que tem comigo para quem está chegando no curso. Uma conversa de uns 40 minutos pelo Zoom, onde nós vamos discutir estratégias de crescimento da sua advocacia e eu vou te explicar como que vão funcionar as parcerias que você vai fazer comigo e com os demais alunos da escola. Valeu, muito obrigado, grande final de semana para vocês e fica ligado nessa causa de Fundeb, ele é muito legal. Nos veremos terça-feira da semana que vem, às 19h07, horário de Brasília, na live Advocacia Tributária. Valeu, muito obrigado, abraço.